nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 10, aquele bloco do meio do Evangelho de Mateus que trata da missão. Aí nesse bloco a gente estudou primeiro a questão dos discípulos. Ficamos aí alguns meses estudando a noção de discipulado com Cristo. E há algumas semanas nós começamos a estudar um novo fragmento desse grande bloco de estudo, que é o tema missão. Dentro da missão, dentro do assunto missão, tem um subtítulo, uma sequência de versículos, uma passagem, só sobre a questão da perseguição aos discípulos. A perseguição que Jesus profetiza que os seus discípulos haveriam de sofrer. A perseguição movida, empreendida pelo mundo, porque o mundo ainda não compreenderia o Evangelho. Enquanto o mundo não compreender o Evangelho, aliás, né? Aí a gente projeta a lição que a gente tem estudado para os dias de hoje. O mundo ainda não compreende o Evangelho. E porque o mundo ainda não compreende o Evangelho, o discípulo sofre ainda as perseguições. Nós começamos essa sequência de versículos diferenciando situações dolorosas, sofridas, desafiadoras, como expiatórias, ou seja, aquela dificuldade, aquele sofrimento que a gente passa para aprender algum valor, né? E a maioria das vezes, quase sempre é assim, por conta do nosso estágio evolutivo. Mas vimos que existem já alguns espíritos, e por vezes, quem sabe um de nós aqui, que vez ou outra, vive uma situação de testemunho. Que é aquele sofrimento abraçado com amor, com generosidade, para que a circunstância gerada com isso, com essa boa vontade para com o sofrimento, a gente possa transmitir valores espirituais àqueles que assistem, que nos acompanham, que nos rodeiam. Isso é testemunho. É quando nós falamos do Cristo para alguém, mas de uma maneira viva, através de uma experiência. Isso é o testemunho. Certo? Na semana passada, Jesus alertou os discípulos, e nos alertou também, que nessas horas árduas de testemunho, quando nós vivêssemos uma situação dessa árdua de testemunho, de sofrimento abraçado voluntariamente para que outros assistam uma exemplificação, né? Uma vivência de valor, nessas horas não nos faltaria amparo e não nos faltaria inspiração no falar. Ainda que esse falar fosse através do silêncio. Nós dizemos coisas também quando calamos. Normalmente as coisas que nós dizemos quando calamos, e calamos com amor, né? Porque tem o silêncio barulhento, o silêncio vibratório, que a vibração não é positiva, é um silêncio barulhento. Mas quando nós calamos com amor, quando é um silêncio positivo, nós dizemos coisas que as pessoas vão demorar um tanto mais para entender e para escutar. Às vezes décadas. Às vezes um filho só vai entender aquele silêncio do pai naquela ocasião, décadas, já adulto. Não é assim? Hoje, adulto, às vezes eu olho para trás, o Renato olha para trás, a Adelma olha para trás e fala assim, nossa, aquela vez que eu vi a minha mãe calar para o meu pai, na hora da briga, ela estava querendo dizer isso. E disse. Eu demorei para entender, mas hoje eu entendo. Nesse versículo de hoje, que é o versículo 20, Jesus vai explicar o que acontece de especial dentro de nós que nos torna tão inspirados, mesmo numa hora de aflição. Nós, inclusive, encerramos a semana passada, né, com a passagem memorável, extraordinária, de Maria de Nazaré visitando os calabouços do circo romano. E dizendo no ouvidinho daquela menina, canta, filha, transforma
as tristezas do mundo nas alegrias do céu. O que de especial aconteceu no mundo íntimo, no coração daquela menina que devia ter idade da Janaína, assim? O que aconteceu de especial ali que fez com que aquela menina abrisse a voz para cantar e contagiasse com otimismo, esperança e fé todo aquele calabouço? A ponto de se tornar uma tradição entre os cristãos. E hoje nós somos herdeiros dessa tradição. Na hora do sofrimento, canta. Mas não é aquele canto. Minha mãe brigava com meu pai, aí para pirraçar ele, ela começava lá, 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 lá. Aí ele pirava de raiva, né? E ele falando, gritando com ela, lá, 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 lá. Não é esse canto não, viu, gente? Canto provocativo, não. Nós estamos falando do canto do cristão. Esse canto que se tornou uma tradição. O cristão que na hora da aflição canta por dentro. Canta por dentro. Tá? O que acontece no mundo íntimo da pessoa de especial, de extraordinário, de incomum? Bom, no versículo 20 do capítulo 10, que nós vamos estudar hoje, Jesus diz assim: pois não sois vós que falam, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Vamos repetir. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Quando a gente propõe um estudo através dessa metodologia nossa, humildinho, não é o estudo de palavra por palavra, é o estudo de fragmento por fragmento. Esse fragmento pode ser um sinal, um ponto, pode ser um ponto de interrogação. Um dia eu vou fazer, qualquer dia eu vou fazer um miudinho em cima de um ponto de exclamação, de um ponto de interrogação para vocês aí. Calma, deixa mais uns 20 anos eu treinar, mas um dia eu faço, vou ficar bom nesse trem. Mas pode ser uma palavra. Isso eu já fiz. Lá em Patos de Minas, uma vez, eu fiz um seminário, começou 9 horas da manhã, acabou 9 horas da noite, todinho com a palavra segue-me. O senhor Honório fazia muito mais que isso, né? Mas também pode ser o estudo de trechos, fragmentos, expressões. Entenderam? Pode ser uma palavra, pode ser um ponto, às vezes pode ser um trecho do versículo inteiro. Aqui, por exemplo, nós vamos harmonizar aqui 3 fragmentos e vamos fazer um miudinho inteiro com esses 3 fragmentos. O primeiro fragmento que eu quero destacar aqui, a Juju vai pôr em destaque aqui no vídeo depois. O Espírito. E para destacar esse o Espírito, a gente vai estar fazendo a seguinte pergunta para o versículo. O quê? O quê? O que fala dentro de nós? O quê? Aí a resposta é o Espírito. Qualquer Espírito? Aí vem a segunda perguntinha. De quem? Aí vem o segundo fragmento que agora a Juju vai pôr em destaque aqui também. Vosso Pai. Estão vendo? Sublinhamos lá no versículo. Primeiro, o Espírito. Depois, vosso Pai. E agora, a outra perguntinha. Onde? Onde? O verbo está dizendo, falando, né? Onde? Em vós. Aí a gente sublinha também aqui no cantinho esquerdo, em vós. Então nós vamos colocar os 3 em paralelo. O Espírito, vosso Pai e em vós. O que fala em mim quando eu fico inspirado num momento de grande testemunho, inspirado para silenciar, inspirado para chorar, inspirado para cantar, inspirado para falar, inspirado para escrever, inspirado para vibrar. O que fala em mim é o Espírito de Deus.
o Espírito de nosso Pai. E Jesus tem um cuidado aqui, que ele sempre, às vezes, menciona assim, meu Pai, ele não fala meu Pai, aqui ele fala vosso Pai. Por quê? Ele quer acolher. Ele quer dizer que pode ser no interior de qualquer um. Deus, o Espírito de Deus, pode falar no interior de qualquer pessoa. Certo? O que a gente tem que descobrir agora é o que é esse tal desse Espírito de Deus que fala em mim. A resposta eu fui encontrar numa carta de João, então nas cartas apostólicas, né? No final do Novo Testamento, antes, aliás, do Apocalipse, na organização canônica, tem lá as cartas de alguns apóstolos, a carta de Tiago, a carta de Pedro, né? Tem a carta de João, que é essa que nós vamos ver agora. Então, João escreveu uma carta muito inspirada, uma carta para a comunidade cristã da época. E, na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 8, ele faz uma afirmação muito forte e decisiva. Ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Então, para este, Deus não existe. Algo que você não conhece é aquilo que para você existe. Se eu não conheço alguma coisa, aquilo não existe para mim. Eu encontro, de repente, uma senhora, Carlos, que mora lá na floresta, na Tailândia, isolada. Se eu falar para ela sobre um negócio chamado celular, vai fazer sentido? Aquilo, isso, né? Eu não tenho aqui. Mas esse aparelhinho que a gente usa, para essa pessoa isolada, lá numa floresta na Ásia, existe? Não existe. Por que não existe? Porque a pessoa não conhece. Então é muito nebuloso, sabe? É muito complicado essa coisa de se dizer crente ou religioso porque acredita na existência de Deus. É complicadíssimo isso. Ah, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho religião. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Porque se você não ama, você não o conhece. Se você não o conhece, para você ele não existe. Não sou eu que estou dizendo isso, não, viu, gente? Nem o pessoal aí na internet fica bravo comigo, não. Está lá em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Vou repetir. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Pode crer em deuses que ele julga ser Deus. Ele acredita em outros deuses transitórios, materiais, imaginários, e ele acredita ser Deus, mas não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é. Não é o Deus vivo de Moisés, não é o Deus que Jesus chamou de Pai Nosso. Não é. Não é o Deus que Allan Kardec, com os espíritos, na primeira questão do livro dos Espíritos, definiu como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é esse Deus. Pode ser outra coisa. Esse Deus não é. E aí João encerra dizendo assim, sabe por que eles não conhecem? Porque Deus é amor. Coisa mais linda do mundo. Sabe o óbvio que Paulo já tinha escrito muito, já tinham composto os evangelhos, de repente João pegou o fio da meada ali, foi puxando e falou, opa, espera aí, achei a síntese de tudo. Deus é amor. Quem não souber o que é amor, não sabe o que é Deus. Pode ler a primeira questão do livro dos Espíritos milhões de vezes, que não vai saber o que é Deus. Deus é amor. Bonito isso, né?
Aloísio, então vamos estudar direitinho o que é amor para a gente entender melhor Deus? O que vocês acham? Vamos. Por que não? Então, vocês estão balançando a cabeça aí. Como não? Nós já chegamos até aqui, ó. Agora vamos até o final. Posso dar outra dica de leitura? Evangelho segundo o Espiritismo. O pessoal não estuda codificação, né? Então vamos na codificação, no básico. Tá lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar o próximo como a ti mesmo. Item 8, uma dissertação extraordinária de Lázaro intitulada A Lei de Amor. E tem um parágrafo lá que em cada 10 palestras espíritas ela é citada em 12. Cada 10, uma piada sem graça que eu fiz aqui, já. Depois a Juju edita. Mas em cada 10 palestras espíritas é citada em 12. Ou seja, ela é recorrente. De vez em quando, esses trechos da obra básica que caem no chamado lugar comum, são muito amassados, é bom a gente tirar o pó e revisitar. Porque dá para cavar um pouquinho mais o buraco, sabe, Sr. Adelmo? Dá para ir um pouquinho mais fundo. E nós vamos fazer isso com um trecho desse texto. Olha só. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Que texto extraordinário é esse aqui. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Aí você vai lá na Gênesis, capítulo 15, se não me falha a memória, da Gênesis, quando Allan Kardec vai dizer que Jesus não pode ser médium, porque não tem nenhum espírito em condições de usá-lo como instrumento. Aí Allan Kardec pensa um pouquinho e completa o texto. Se for médium, só se for médium de Deus. Não é isso? Se for médium de Deus. Então, olha só. Se Jesus é médium de Deus e Deus é amor, então tudo que saiu da boca de Jesus, das mãos de Jesus, tudo que Jesus transpirou pelos poros é amor. É a síntese, é o resumo. Então, quando a gente pega as pessoas brigando, discutindo, se odiando em torno de um texto do Evangelho, ou numa contenda sobre se Jesus era assim ou assado, se ele foi ali ou se foi aqui, se nasceu aqui ou acolá, é uma coisa tão vazia de sentido, porque onde existe o Cristo não pode existir discórdia. Não pode existir raiva, antipatia, rancor. Se ali surgiu rancor, antipatia, discórdia, ali eles estão discutindo qualquer coisa, menos o Cristo. Não estão falando de Jesus mais. Porque Jesus é um médium de Deus e Deus é amor. Falar de Jesus é falar de amor. Existe discussão quando se fala de amor? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já dá o alerta, fala, ó, é o terreno onde há consenso, onde todo mundo pisa e não tem discórdia. Pisou no terreno do amor e é onde se faz e se manifesta o diálogo interreligioso. E é onde se torna possível que na casa espírita eu fale de judaísmo, de budismo, de filosofia. Allan Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo falando de Sócrates e Platão. Ah, mas eram pagãos. Não, eles falavam de amor. O terreno de consenso é o amor. É onde tudo se harmoniza. Tudo concorre um para o outro. Tudo coopera. É o terreno do amor. Olha, uma frase do texto. Continua Lázaro. Visto que esse é o sentimento por excelência. Tonzinho, a professora vai corrigir a prova do menino. Aí ela não quer dar nota, ela quer dar conceito. Ela pega e fala assim, ruim. Eu acho crueldade, mas tem professor que faz ruim. Seu trabalho ficou ruim. Aí escreve lá, ruim. Ou então ela coloca, bom. Ou muito bom. Ou ótimo.
Mas quando ela quer dizer que o trabalho está nota 10, o que ela coloca? Excelente. Não é assim? Excelente. Seu trabalho está excelente. Então, no nosso peito vibra muitos sentimentos. Tem sentimento que é ruim, tem sentimento que é bom, tem sentimento que é ótimo, mas tem um sentimento que é excelente. Chegou ali, fechou a conta. Passa a régua, vamos embora. Pronto, que mundo que você quer ir? Normalmente quem chegou nesse sentimento não quer mundo nenhum, quer ficar aqui com os meus, amando. O sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, um espírito que chegou a vibrar dentro dele, esse sentimento, ele já começou a viver num patamar, sabe? Num degrau evolutivo superior. Superior. Quando a gente diz assim, os espíritos superiores, nós estamos dizendo o quê? Os espíritos que já têm uma capacidade grande, extraordinária de amar. Em sua origem, o resumo da evolução. Quem for estudar a evolução em casa espírita, dá uma dica pro pessoal de casa na internet, vai montar um grupo de estudo da evolução. Qual é o primeiro texto que tem que estudar? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A lei de amor. Primeiro texto que tem que estudar. Primeiro. Leu esse aqui, aí vai para André Luiz, vai para a Gênese, vai para os outros. Esse aqui é o primeiro. Em sua origem, o homem só tem instintos. A escala espírita também, né? E aqui a escala espírita são várias questões, aqui, sabe, ele mata em menos de um parágrafo. Que é aquilo que a gente fala, os espíritos, quanto mais evoluído, maior a capacidade de síntese, né? Olha só, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ou seja, perde a inocência, conhece o bem, mas também já conhece o mal, passa a ter malícia. Entendeu? Só tem sensações. É o ser humano bruto. O ser humano bruto. Quando instruído, então está falando de intelecto, e depurado, aí não está falando de coração, porque vem de pureza. Depurar é tornar puro, sem mácula. Tem sentimentos. Então nós podemos dizer que no nosso estágio evolutivo, boa parte da humanidade terrestre, e por isso se fala tanto em período de transição, os seres humanos já são dotados de um atributo chamado sentimento. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima conquista? O ponto delicado do sentimento é o amor. Tudo isso que a gente sente por filho, agora vou botar o dedo na ferida, mês de maio, passou aí, os meninos da internet vão estar vendo lá na frente, daqui uns 4 meses. Mas passou o mês de maio, então vou botar o dedo na ferida das mães. Então, tudo aquilo de bom que eu sinto pelo meu filho, eu tenho que pegar aquilo tudo. Sabe, vozinha? Tudo que você sente de bom por um filho, você pega isso tudo. Você tem uma tarefa, nos próximos séculos, transformar isso em amor. Porque não é. Você pega tudo que você sente de bom. E por que eu escolhi as mães? Porque o sentimento de uma mãe por um filho é o melhor sentimento que um ser humano tem na Terra. Pra vocês entenderem. O melhor sentimento que um ser humano tem por outro, na nossa condição evolutiva, no momento em que a gente se encontra, é o sentimento de mãe. Aí você pega isso tudo de bom,
ternura, carinho, sabe? Tudo de bom. Que uma mãe sente para um filho, aí você tem que transformar isso em amor. Porque o amor é isso tudo refinado. Refinado. Aí vira amor. Sabe? O ponto delicado. Porque isso não é fácil, né? Reencarnava sua mãe, pronto, a Terra regenerou. Mas vai em porta de escola, final da tarde, vai na porta de uma escola para vocês verem a briga de uma mãe com a outra para ver quem consegue parar o carro mais perto do portão para o filho andar menos. Então, amor de mãe não é, sabe? Não é Júpiter, gente, é Terra ainda. Porque a mãe consegue amar muito. E nós estamos chamando de amor esse sentimento, que é um sentimento humano. Ainda não é o amor. O Lázaro, inclusive, vai falar disso. Mas já é um bom sentimento. Mas ela só consegue ter isso pelo seu filho. Se de repente existe uma situação em que ela tem que escolher entre o filho dela e o filho da outra mãe, o problema é que a outra mãe pensa o mesmo. E aí? Aí aquela mãe não consegue amar a outra mãe. Por que Maria foi um espírito diferente na sua maternidade? Porque ela foi capaz de se solidarizar com as outras mães. Então ela pensou, se é necessário que eu sofra vendo meu filho sofrer para que os outros filhos das outras mães sejam salvos ou redimidos, então eu sofrerei, porque o meu coração não é melhor que o delas. Ela pensava assim. Aí o Lázaro vai completar isso dizendo assim, não o amor no sentido vulgar do termo, não o amor no sentido vulgar. Vulgar quer dizer popular. O amor que está na boca do povo, que as pessoas chamam de amor. História comum. Obrigado pelo merchandising. Não é história comum, sabe? Ele está dizendo, é mais que isso. Mas esse sol interior, que coisa linda. Esse sol interior. Pega o sol, gente, do meio-dia, senhora Adelma, põe dentro do peito de uma pessoa. É isso. Isso é vulgar? Isso é comum? Isso é história de amor. Isso é história de amor. Que condensa, o sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todos os quereres. Não vou nem usar a palavra desejo. Tudo que se quer. E todas as revelações sobre-humanas. Vamos lá, voltar no Livro dos Espíritos. A Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Lembramos disso? Deus, Espírito e matéria. Isso é o universo. Deus, Espírito e matéria. Aqui nós estamos falando de espiritualidade, então separa a matéria. Sobrou o Espírito e Deus. O que é o Espírito? É humano. A criatura humana é o Espírito no seu estágio racional. Certo? O que não foi isso é além do humano. É Deus. Tudo que é sobre-humano é divino. Então esse sol interior já não é humano. Já não é coisa humana. Já não é coisa do ser humano. É algo que explodiu dentro dele, que estava lá latente, como uma bolota de carvalho, sabe? Uma semente. Estava sendo é algo divino que estava sendo germinado dentro de coisa humana. No meio de sentimentos humanos existe um sentimento
que não é humano. De repente, esse sentimento, Big Bang, explode, vira uma estrela, incandescente, viva, luminosa, dentro de você. E aí você não se controla mais. Por isso que a gente diz uma coisa curiosa. Livre-arbítrio é uma coisa do ser humano no estágio evolutivo em que a gente se encontra. Porque antes disso, impera o instinto. Não há livre-arbítrio. É Deus no governo o tempo inteiro. É o guia perfeito, né? É o guia perfeito. Depois que você se angeliza, deixa de ser homem e se torna anjo, você voluntariamente abre mão do livre-arbítrio de novo. Você não se controla mais, não se governa mais. Você é governado por esse sol interior, que é coisa divina. Aí é Deus no comando o tempo inteiro. Você não consegue fazer mais nada que contrarie esse sentimento. Entenderam? Você não consegue mais ser outra coisa. É mais forte do que você. Você foi vencido pelo amor. Você não consegue agir de outra forma que não seja movido, motivado pelo amor. Ele te controla. Existe criatura humana que tem condição de ficar só no estágio sem perceber amor? Sem amor nenhum? Não existe. E os benfeitores da codificação falam que até por um objeto ele tem amor, tem apego. Aquele apego por um objeto, seu Adelmo, é um rudimento de amor. Todo sentimento de bem-querer é rudimento de amor. Se você quer bem uma planta, cuida dela, é amor. Mas é um amor latente. Certo? Aí vai chegar. Quem já tem o sol interior, nós vamos aprofundar nisso agora mesmo, mas quem já tem esse sol interior brilhando dentro de si, consegue enxergar a chaminha de vela no coração dos outros. A faísca. Tem um vagalumezinho lá piscando, sabe? Sabe pisca de Natal? Mas aquela lampadazinha que está falhando, mas que está dando sinal de vida. Quem tem os olhos do amor, os olhos de ver, consegue ver essa fagulhazinha e fala, não, olha lá, não é escuridão pura, não. Não existe. É centelha divina, não existe escuridão absoluta no universo. Se em algum lugar ou em algum coração existisse escuridão absoluta, Deus teria perdido. Ali ele teria perdido. Ali ele teria perdido. Aí você olha para o atentado lá na Inglaterra, no ginásio, que coisa triste, né? O ginásio de Manchester. Você tem duas coisas para olhar. Você tem uma situação em que você olha para uma pessoa que atentou contra a vida de muitas outras, ou pode se fixar na mulher, numa senhora chamada de o Anjo de Manchester, que salvou dezenas de crianças, sozinha ela foi salvando as adolescentes, as crianças. Você se fixa numa coisa ou na outra. Então, mesmo onde aparentemente as trevas triunfaram, não triunfaram. Ali o amor de Deus se manifestou também, através do coração de alguém. Então, nunca, senhor Adel, uma escuridão absoluta. Nunca. Continuando. Ainda estamos no Lázaro. Forças sobre-humanas, revelações sobre-humanas. Então, quando Jesus disse que o Espírito de Deus falaria em nós, nos seria revelado. Revelado. É revelação. Moisés, na montanha, o Espírito de Deus falou nele. Quando Allan Kardec fez as perguntas do Livro dos Espíritos, é o Espírito de Deus falando nele. Eu não sei se você separou, se você separou essa questão do Livro dos Espíritos, depois você corta. Que a isso? questão 625, que ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que tem sido ao homem para lhe servir de vivo a Deus, os Espíritos respondem, vede Jesus. E no comentário do Kardec,
Que é extraordinário. Ele fala, o Espírito de Deus o animava. Olha, gente, que coisa linda. Ô, Carlão, essa aqui nós vamos pôr em destaque depois lá no vídeo. Bem lembrado. Comentário de Allan Kardec para a resposta dos Espíritos na questão 625. Quando ele vai falar de Jesus, ele diz que o Espírito de Deus o animava. Então, tudo em Jesus era Deus transbordando, sabe? Era revelação. Revelação é isso. Revelação é isso. É o Espírito de Deus se manifestando por nós, através de nós. Para os irmãos, para os homens. Tá bom? Coisa linda. Quando eu vejo uns textos desses, eu tenho até vergonha de falar que eu escrevo poesia, sabe? Faço letra de música. Porque aí, esse sujeito aqui merece o nome de poeta. Emmanuel. Grande poeta. Grande literato. Lá no livro Luz Bendita, que é lado B do Chico, assim, tem um poema do Emmanuel, que se chama Perfume de Deus. Você vai ficar louca com Chanel número 5. Né? Nossa, que perfume maravilhoso, meu Deus do céu. Né? Gente, isso é o perfume da fábrica. Tenta imaginar o perfume de Deus. Aí alguém vai dizer assim, sempre a nossa tentativa de apequenar Deus para a gente dar conta dele. Ah, o perfume de Deus é o perfume das rosas. Certeza que é o perfume das rosas. Não, é o perfume do jasmim. Não é. É muito mais que isso. Sabe? Aquilo, o perfume das rosas, do jasmim, é uma... Né? Um perfume especial. Não dá para definir. Então, o perfume de Deus é um negócio que está além da nossa compreensão. Mas que se define hoje no nosso estudo através de um conceito. Nós não vamos dar conta de abraçar todo esse conceito, mas o que a gente der conta dele já é lucro nosso. Tá bom? Então, olha como é que o Emmanuel vai descrever o perfume de Deus. Derramou-se o perfume das alturas celestes. Derramou-se o perfume das alturas celestes. E aí nós vamos fazer um parêntese lá para a casa mental do Calderaro, no mundo maior, alguns estudos nossos aqui. Porque quando Jesus diz assim, para localizar Deus, Pai nosso que estais no céu. Tadinho. O Neil Armstrong pisou na lua lá, tadinho. Aí o que ele falou? Desci na lua e não encontrei Deus. Ele entendeu. Um homem tão inteligente, teve que estudar tanto para entrar num foguete, sair fora da órbita terrestre, chegar na lua e falar uma besteira dessa. Jesus não estava falando de céu físico, gente. Isso é medieval, uma concepção medieval. Imaginar Deus numa nuvem, num trono, numa nuvem. Sabe? Com o notebook aberto. Né? Jesus estava falando do céu da vibração. O Gilberto Gil até fez uma música para o Chico Xavier, chama No Céu da Vibração. O céu da vibração é o céu interior, é o terceiro andar da casa mental. Pai nosso que estais no céu. Sabe quando a gente vibra bem, positivamente, tem um momento assim de luz interior, que a gente fala, nossa, eu estou me sentindo tão evoluído. Hoje eu estou tão do bem, sabe? Você está com Deus, no céu da vibração. Aí o Emmanuel diz que derramou-se o perfume das alturas celestes. Então o perfume de Deus derrama por todo o nosso psiquismo a partir deste terceiro andar da casa mental. É dali que jorra o perfume de Deus. E a gente fica impregnado com ele, que é a característica do perfume que ele avança dizendo. Aliás, eu devia ler o poema todo, né? Depois eu comento. Então, olha,
derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides, alguns feitos de ouro, outros de barro ou prata. Então, Emmanuel está dizendo que quando a revelação chega por nós e se espalha através de nós, ou através de um coração inspirado qualquer, o perfume de Deus vai se alojar em corações diferentes, como um perfume se aloja em frascos diferentes. Quer dizer que vai para o coração de uma mulher, vai para o coração de um homem, vai para o coração de uma criança, vai para o coração de um adulto, vai para o coração de um velho. Vai para o coração de um inglês, vai para o coração de um brasileiro, vai para o coração de um russo. Vai para o coração de um espírita, vai para o coração de um bandista, para o coração de um muçulmano. Vai habitar vários frascos. Tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Sabe? Tantas línguas diferentes, mas em todas elas é possível falar amor. Falar que ama alguém. Tantos corpos diferentes, mas todos eles, em qualquer um deles, é possível aliviar o sofrimento de uma criança. Tantas terras diferentes, tantos continentes diferentes, mas em qualquer um deles é possível preservar a paz. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. Qual que é o perfume de Deus? O amor. E por que o Emmanuel usa o exemplo do perfume, a metáfora do perfume? Porque, gente, você está aqui, se alguém chegar com um perfume, tem jeito de não sentir o perfume? Só se você parar de respirar. E às vezes ele é tão poderoso, o perfume, que ele entra pela sua narina, mas entra também pelos seus poros e fica em você. Aí você fala, eu estou impregnado com o perfume do fulano. Gruda na sua roupa, no seu cabelo. Não tem como resistir a ele. Ele é irresistível. É o amor de Deus. Você não resiste. Quando ele transborda de alguém, quando ele se espalha através de alguém, ele vai impregnando as pessoas, sabe? Vai grudando no psiquismo das pessoas. E as pessoas vão sentindo, algumas vão gostar daquele perfume, outras não, mas vão ser tocadas por ele. É o perfume de Deus, o amor. E agora nós vamos lá para a obra básica, para dar pano de fundo para o Emmanuel voltar em cena. Então, ó, questão 888. Allan Kardec vai fazer um comentário nessa questão, no Livro dos Espíritos, e ele diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Então é através desse amor que se espalha, que vai impregnando o psiquismo das pessoas, que Deus vai nos movendo e interferindo, sim, no nosso livre-arbítrio, quando Ele julga oportuno. Então, o governo de Deus se dá de forma inteligente, não é arbitrário. Ele é inteligente. Ele deixa a gente lançar a mão do nosso livre-arbítrio até um certo ponto. Aí entra o determinismo divino. E como é que o determinismo divino age? Através do perfume do amor. É o que Allan Kardec está dizendo. É assim que ele governa as criaturas. Quer ver um exemplo? Espírito Gregório, um livro Libertação. 8 séculos quase, não reencarnava, agarrado à ideia de que ele era um justiceiro e de que a função dele na organização do mundo era castigar os pecadores. Aí a providência divina resolve interferir. Fala, agora você vai reencarnar. Você pode ficar aí tanto que você quiser, agora você vai reencarnar.
Como é que faz um espírito desse reencarnar? Correnta? Amarra? Tem uns espíritas bobo que acham que é assim. Sabe? Então os doutrinadores, qualquer coisa, manda a correnta. Fala para os meninos, a correnta, amarra, põe na cela, camisa de força. É simples. Deus é muito mais inteligente que isso, gente. Simples. Qual que é o espírito que esse sujeito mais ama? E que mais ama ele? Ah, tem uma mulher aqui, chama Matilde. Condessa Matilde. Pronto. Fala o nome dela perto dele. Ele já estremece. Agora põe ela de frente para ele. Pronto, virou uma criança. De um bebê no colinho dela. Vem cá. Ah, com você eu vou. E ela, ninguém te quer, né? Mas eu te quero. Eu te quero como meu filho. Reencarna. Amor. É Deus no governo. É Deus com a rédea da vida. Através do amor. Aí o Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai comentar essa questão e esse comentário de Allan Kardec. E a mensagem se chama Se Tiveres Amor. Então ele coloca esse se aqui para dizer, olha, somente se. Se tiveres amor, vai ser assim. Sem amor, é a história comum. Sem amor é a história comum. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Olha aqui a obra de Emmanuel totalmente afinizada com o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá o Lázaro chama de sol interior. Aqui o Emmanuel chama de chama divina, dissipando toda a treva. Se tiveres amor, vai existir dentro de você uma chama divina. Se tiveres amor, saberás, assim, cultivar o bem. Cultivar. Vamos pensar aquele vasinho de manjericão que você resolveu, ganhou uma mudinha, aí você tem que fazer aquilo prosperar. Porque uma mudinha só faz uma panela de molho de macarrão e não faz mais. Você tem que fazer aquilo prosperar. Então tem que cultivar o manjericão. E aqui o Emmanuel está dizendo, cultivar o bem. A cada instante, para vencer o mal a cada hora. Então, olha, você cultiva o bem o tempo inteiro para que, somando todas as situações em que você fez o bem prevalecer, o bem triunfar, aquilo ser uma vitória maior contra o mal. Entendeu, seu Luiz? Então, você vai cultivando o bem o tempo inteiro, em todo detalhe. O Emmanuel, no livro Renúncia, fala que a Alcione bordava, quando ela resolve bordar para ajudar na despesa de casa, que ela bordava com esmero. Aí ele faz questão de acrescentar, porque esse capricho é um atributo dos espíritos superiores. O espírito superior vai bordar um pano, ele não aceita o avesso se não for perfeito. O espírito superior, gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir em Sacramento e pegar os cadernos, os documentos com a letra de Eurípides, escrito por Eurípides, sabe? Os diários, a documentação da escola escrita à mão por Eurípides Barçanufo. Que capricho que é aquilo. Porque um espírito superior cultiva o bem em tudo. Na hora de fazer a comida para o filho, na hora de, sabe? De cuidar do carro do patrão, na hora de caminhar na rua, na hora de tomar o ônibus, na hora de pagar a conta no caixa do supermercado, o tempo inteiro ele está cultivando bem. Aí no transcorrer de uma hora, quem venceu, o mal ou o bem? O bem. Faz uma autoprogramação, um negócio meio de maluco, mas você, nos próximos 5 minutos eu vou tentar só fazer o bem. Aí quando vencer os 5 minutos, Dona Joana, aí você faz assim, nos próximos 5 minutos eu vou tentar só fazer o bem. Aí de 5 minutos em 5 minutos, deu 60 minutos. E o bem venceu. É assim. Mas só quem consegue isso, essa disciplina, é quem já tem amor. Por tudo.
Não é amor por isso ou aquilo, não. Amor por tudo. Não quero que ninguém saia daqui ou desligue o vídeo em casa achando que é um estudo utópico. Ah, não, mas é impossível isso. Quem disser isso, então, não sei o que está fazendo na casa espírita. Porque a gente está na casa espírita, a gente ligou esse vídeo para assistir, porque acredita nisso. Se você desacreditar disso, então você não é cristão mais. Quem que é o cristão? É quem acredita que o bem pode vencer o mal. E só acredita que o bem pode vencer o mal quem acredita na força do amor. O amor nas criaturas. E perceberás, então, como Cristo fustigado na cruz, do mesmo jeito que o Cristo percebeu, que os teus mais acirrados perseguidores, olha, agora nós vamos vincular tudo que nós vimos até agora com o versículo e com o que nós estamos estudando no Evangelho. Perceberás que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Sabe aquele cara, aquele sujeito que acabou com o Tonzinho, que faz a sua vida um inferno no serviço, que te persegue, tudo que ele pode fazer para te prejudicar, ele faz? Se você passar a ter amor, sabe? Tá de bem com a vida. Você vai olhar para ele e vai falar assim, um menininho, não, é um meninão, né? É um meninão birrento, tadinho. Mas sem desprezo, hein? Sem menosprezar, porque tem uns que já começam a falar, moleque, não é isso não. Eu olho e falo, um meninão, tadinho, vai crescer. Vou implicar com ele, ficar com raiva dele, por quê? Vou fazer uma prece para ele. Vou lá, vou ali no banheiro do serviço, faz uma prece. Conheci um amigo nosso que era perseguido pelos colegas de serviço. Quando a coisa estava muito feia, ele pegava o evangelho, lá na marmita dele, ele guardava o evangelho dele. Entrava dentro do banheiro, ia ler o evangelho, fazia um culto dentro do banheiro da loja. Aí o povo começou a falar, mas que esse homem vai tanto do banheiro, né? Ele ia para o banheiro, fazia um culto dentro da loja, pelos companheiros. É isso que o irmão está dizendo. Que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, na hora do testemunho, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Nós temos aí uns 20 minutos. E agora nós vamos começar a subir um morro alto aqui, uma ladeira. Porque eu consegui achar aqui, ó. Consegui achar não, aliás. Eu fui presenteado pelo meu amigo Paulo André, lá do Rio de Janeiro, que é do nosso grupo de pesquisa, com uma história extraordinária, maravilhosa. No livro Alvorada Cristã, Aurora. E a lição se chama A Arma Infalível. O cristão vai para a guerra, né? Em tempo de testemunho, saindo para a guerra. E qual que é a arma? Nós vamos ver agora. Peço paciência, pessoal de casa, paciência, pessoal daqui, porque eu podia até tentar memorizar a história e contar a história para vocês, mas ia perder muito do texto do Neio Lúcio. Então, fiz questão de trazer essa história tal qual ela é, na íntegra. Tá bom? Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta rude e malcriada e mandou para o chefe da oficina de que fora despedido. Então um dia o homem sentiu um ódio, uma raiva, um rancor, um trem ruim, sabe? Pestilento, mal cheiroso no coração. Deixou aquilo curtir, azedar, feder, ficar ácido. Pegou aquela baba, aquela gosma nojenta e transformou aquilo numa carta. Pegou essa carta, ó, só de pensar, pigarriei. Aí, pôs na carta, pegou a carta e mandou, sabe para quem? Para o patrão da oficina que tinha despedido ele. É para você que eu vou mandar.
O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração. E tornou-se furioso sem saber por quê. Então ele leu a carta e aquela gosma nojenta, sabe, escura, fedorenta, pulou para dentro do coração dele. E ele começou a ter uma raiva, uma gana, e não sabia nem do que, mas estava com raiva. Encontrou quase de imediato o subchefe, o subalterno dele, da oficina, e a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Toma agora, é que eu sei. E xingou ele, maltratou e jogou aquela gosma nojenta em cima do subalterno. Falou, e conserta isso já, seu cachorro, vagabundo, à toa. O escritor está criando aqui, viu, gente, o texto. Eu estou criando em cima do texto dele. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar um motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento. Permaneceu amuado várias horas. E no instante do almoço, aí sobra para quem? Adivinha? Ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Aí sempre sobra para a mulher e na hora do almoço, né? Que é a hora do tumulto na casa, né? Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, machão, hein? Proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado. E a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Aí quem ficou com a macaca foi ela. Aí não, ela só esperou ele sair, porque ela aguentou, sabe? Ela segurou um pouco para dar pressão, sabe? Segurou aquilo no peito, na hora que saiu, ela já bateu o panela, falou, vai demônio, vai trabalhar. Sai de perto de mim, marruá, trem ruim, né? Aí ela já estava azeda. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados, e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Ah, danada! Você não engraxou direito o sapato do homem, sobrou para mim, que você não trabalha direito, sou imprestável. Aí começou a xingar a empregada. Agora, era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. E ela lavando louça e a mulher falando no ouvido dela. E ela, que ódio dessa patroa bruaca. Na hora que a patroa saiu de perto, falou, não posso quebrar os pratos dela, mas esse cachorro nojento vai tomar um bicudo. E chutou o cachorro e ele saiu. O animal graniu e disparou. Tocado pela energia mortífera e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Não achou um gato, seu Adel. Falou, vai essa véia mesmo. E mordeu a véia. Era a senhora de um proprietário vizinho, que ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Aí ela, um cachorro pulguento, sarnento, miserável, me mordeu
e saiu com raiva e foi para a farmácia. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro, estava lá atendendo, que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. Ah, seu insolente, faz o curativo direito, moleque. Deu um tapa nele. Sobrou para o enfermeiro, tá? Sempre sobra, né? Olha só. E o rapaz, chamado Luiz Elias, não, mentira. E o rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Ele até que era calminho, sabe, Jadel? Mas ele saiu do sério. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Então aquela gosma preta, fedida, escura, nojenta, de ódio, mágoa, ressentimento, que começou lá com o homem que foi mandado embora. Chegou na casa dessa mãezinha através do filho encolerizado. Vamos ver o que acontece agora? Vou adiantar um pouquinho o fim do filme. Essa mãezinha aqui, ela era uma discípula de Jesus que frequentava um estudo miudinho. E que tinha acabado de estudar a sequência de versículos sobre perseguições e testemunhos. Então ela sabia exatamente o que fazer. Vamos ver o que ela fez. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Falou para a mãe dele. Pronunciou nomes terríveis. Blasfemou. Gritou. Colérico. Qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura. Vem cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os cabelos. E agora? O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos. Sabe o sol interior? Aquilo brilhando dentro dela, saiu pelos olhos. Um jato de luz atingiu o olhar dele. Golpe só. Arma infalível. Sabe? Qual o Superman? Visão. Até perdi. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntima interior alegria, supernova. Supernova, vocês sabem o que é supernova? Sabe, Carlão? Supernova é quando uma estrela explode. Ela quadruplica, ela triplica de brilho. Então, uma explosão de luz dentro do coração dela e dele. Porque o amor dela acendeu o amor dele. Sabe? Quando tocha encosta em tocha, o amor dela acendeu o amor dele. Jantaram felizes
e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. A força infalível e sublime do amor. Então, às vezes, acontece, a gente vai fazer palestra fora, tal, mesmo aqui no grupo, as pessoas chegam no final, chegam pra gente e falam assim, olha, eu estou passando um pedaço, uma dificuldade nada lá em casa, não dá nada certo, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, e de vez em quando quebra o pau, quebra o barraco. E começa a gritaria e briga e batendo porta e eu não sei o que eu faço nessas horas. Quando eu vejo, eu estou gritando também. Aí eu pego, lógico, acabei de fazer a palestra, na teoria, né, gente? Não significa que eu vivo isso na prática, longe disso. É a família que o diga. Mas na teoria, eu pego e falo para a pessoa, falo, olha, você já experimentou nessa hora acalorada, fazer um silêncio, fazer uma oração? Aí a pessoa fala assim, já tentei, mas não dá certo. Aí eu fico até sem jeito de dizer para ela o que eu penso na hora. Mas sabe o que eu penso? Não deu certo porque você não fez direito. Tipo assim, vó, a senhora já fez galinhada um monte de vezes. Arroz com galinha, o pessoal de fora não vai saber o que é uma galinhada. Fez arroz com galinha um monte de vezes, deu certo 1000 vezes. Aí minha mãe pega e fala, mãe, como é que faz? Você ensina ela. Depois ela chega para você e fala assim, não deu certo. O que você vai dizer para ela? Não deu certo porque você fez errado. Não é? Porque você já fez, deu certo. Então, as poucas vezes em que eu fiz, gente, deu certo. E eu tenho certeza que vai ter companheiros aqui na casa ou na internet que deu certo. Com Estevão, no interrogatório com Paulo, deu certo. Deu certo. O Paulo demorou um pouquinho para cair a ficha, mas aquela semente está lá. Depois o Paulo ficou 30 anos com aquele sol interior do Estevão brilhando dentro dele. Não é isso que diz a música do Gladstone? Foi quando eu mergulhei no olhar de Estevão. Não é isso? Então a gente tem que ter fé nisso. Acreditar que um ato de amor, um olhar de brandura, um afago no cabelo, um abraço, um colo, dá certo. É porque a gente não tenta diferente. E quando tenta por fora, pela superfície, mas não busca aquilo lá dentro, sabe? Tem que buscar lá dentro, lá na entranha. Buscar lá de dentro aquele sentimento bom, olhar para o outro e falar assim, ele está me perseguindo, ele está me pondo na cruz nesse momento. Mas existe algo de bom nele? Você se fixa nisso, olha com amor. A gracinha do livro que o diga, né? Quando a gente cria esses personagens, eu criei o personagem Gracinha pensando nisso. Num espírito que acreditasse que lá por detrás, né, da superfície mal cheirosa, né, da fermentação do polvilho, tem um polvilho. É um outro tipo de polvilho, é um polvilho mais demorado para amadurecer, que levou mais tempo. Mas tem que acreditar, tem que ter fé nisso. Porque quando você tem fé na bondade que impera no outro, você acende a bondade que impera em você. É o único jeito. Luiz, como é que eu acendo a bondade em mim? Acreditando na bondade do outro. Se você não acredita que o outro pode ser bom também, você não se torna bom, verdadeiramente bom. Porque você vai estar sempre na defensiva, vai estar sempre em pé de guerra, sempre armado. E o André Luiz diz assim, quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Sabe? Quem vive com medo do mal que o outro vai fazer para si mesmo, usa aquela tática, melhor defesa é o ataque, né? Certo? Para encerrar hoje, gente, eu trouxe uma coisa que é muito carinhosa, assim, tem um significado muito carinhoso para mim. Quando o Mildinho completou 4 anos, a minha querida Eurídice, né? Ela me trouxe um presente lindo, que é uma coletânea feita pelo ID,
do Instituto de Fusão Espírita, com frases do Chico, frases curtas, sabe? Um presente que vale ouro. Hoje, no almoço, lá em casa, no nosso culto, na minha casa, eu e a Ju, a gente, antes da refeição, abrimos ao acaso, a Juju abriu o acaso e leu. Ao acaso, né? E o que saiu coroa tudo que nós estudamos nessa noite. Frase de Chico Xavier. Não podemos viver tão somente da inteligência. Precisamos de amor para sobrevivermos a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo em que todos estamos envolvidos na Terra. Sem amor, nós não vamos dar conta de atravessar essa tempestade. Sem amor, não vamos conseguir. É um tempo difícil. É um tempo difícil na vida familiar, é um tempo difícil no ambiente doutrinário, é um tempo difícil no ambiente político, é um tempo difícil no ambiente econômico, sabe? É tempestade. Para onde a gente vai, o vento sopra, balançando o barco. Sem amor, a pessoa naufraga. Não resiste a esse tempo de turbulência. Então, muito amor. Por isso que o Cristo disse: pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Na hora de maior testemunho, de maior dificuldade, Deus vai falar por nós. E a voz de Deus virá de nós. E a voz de Deus é o amor cantando. Até a semana que vem. Cada provação que a gente vive em família, no emprego, é um grãozinho de trigo, de milho, a mais que a gente vai guardando no celeiro do coração. Quando vier os tempos de maior dificuldade, a gente tem lá recurso armazenado para passar por ele.